Boa noite, então, vamos lá. A aula, eu tentei fazer uma revisão dentro das possibilidades da literatura, mas como todo mundo estudou, viu que é bem escasso dados objetivos do manejo da lesão de reperfusão. Eu vou começar com a introdução falando até um pouquinho de bioquímica, que eu tive que ler um pouco disso, mas é bem rápido, tá bom? Então, esse trabalho, apesar de ser de 2002, ele reflete bem a literatura, né? Mesmo que as complicações da pós-reperfusão são reconhecidas há 50 anos, ainda há muita confusão sobre os mediadores e como ela pode ser prevenida, né, e tratada. Então, ainda hoje, por mais que esse trabalho seja não tão recente, ainda tem muitas controvérsias e muita área de estudo. Então, os cenários que ocorrem a isquemia e consequente reperfusão são esses, né? Choque, AVC, IAM, transplante, isquemia periférica, cirurgias, né? E a repercussão da lesão de repercussão pode ser a ausência de sequelas, né? O infarto, às vezes, tratado agudamente, você consegue, às vezes, deixar o paciente sem lesões residuais, até a disfunção de múltiplos órgãos e óbito, né? No caso da isquemia de membros inferiores, né, as causas vão de trauma, a gente falou um pouquinho nos casos de trauma, até a doutora Teresa falou da questão dos contextos de guerra, né, dissecção, embolismo, trombose e oclusão de enxerto, que foi o caso da nossa cirurgia. Chama-se de isquemia aguda, aquela que acontece em menos de 2 semanas, né? E aí, pelo volume que a gente tem, pela quantidade, acaba uma cirurgia simples, né? Nem tanto. A mortalidade na reperfusão de membro inferior, ela só perde para aneurisma roto de aorta, segundo esse estudo. Novamente, não estou falando aqui de mortalidade intraoperatória, estou falando de mortalidade perioperatória, certo? E por que isso acontece, né? Porque geralmente os pacientes têm múltiplas comorbidades, muitas vezes não bem compensadas, né? Muitas vezes a cirurgia é de urgência e não há um preparo adequado. Por isso que nesse tipo de cirurgia, muito frequentemente a gente tem que entrar com tudo, entrar para ganhar, entrar com monitorização adequada, para evitar mais danos, né? E por último, e talvez até mais importante, a questão da isquemia e reperfusão. Lesão de isquemia e reperfusão, que pode levar a quadros bem graves. Bom, os fatores associados, geralmente os pacientes vasculopatas, crônicos, né? Tem várias doenças associadas, né? Doenças arteriais coronarianas, AVC, próprio diabetes mellitus e paciente com insuficiência renal crônica, tudo isso associado à doença arterial, além do tabagismo, idade, provavelmente de arteriosclerose, e muitas vezes os pacientes também estão em uso de anticoagulantes. Tudo isso pode aumentar a morbidade perioperatória do paciente. Então, na isquemia aguda por embolismo, os sinais são bem claros. A gente falou, até vezes pacientes jovens, sem comorbidades, tanto comorbidades, eles fazem uma arritmia qualquer, pode ser um FA, e aí eles podem fazer embolismo. E essa clínica do paciente com tromboembolismo é bem clara, né? Uma dor aguda, oscilante, e muito frequentemente, até esse autor sugere que, às vezes, não precisa nem de avaliação de imagem. Diferente da oclusão do vaso estenosado. Esse caso mesmo mostra bem claro que inicialmente tinha planejado uma cirurgia e depois virou outra cirurgia, né? Faltou talvez um planejamento mais adequado, uma avaliação dos colos dos enxertos, né? E muitas vezes a clínica é menos evidente, né? Um quadro mais crônico, e o que salva nesses pacientes são as colaterais, né? Bom, a lesão celular começa a ocorrer com 3 horas, até 3 horas existe um grau de manutenção da homeostase celular. Após isso, começa a ter muita repercussão com alteração do metabolismo celular, com morte celular, com apoptose. Só que o que acontece? Isso aqui numa situação de isquemia ainda sem reperfusão, certo? Quando você tem 6 horas de isquemia, pelo menos para via de regra, a lesão celular já é completa. Aqui é uma tabelinha desse trabalho aqui de 2002 que mostra a sensibilidade à isquemia, né? Músculo 4 horas, nervo 8 horas, gordura 13 horas, pele até 24 horas
e o osso até 4 dias. Então, acaba que alguns autores falam que a lesão de reperfusão e a própria progressão da lesão tecidual local é começada pelos músculos, e essa lesão muscular é o gatilho para a lesão do resto do membro, dos outros tecidos, né? Então, a hipóxia, depressão de ATP, entrada de cálcio sem controle na célula, disfunção das bombas que necessitam de ATP e do trocador cálcio-sódio, aumento do cálcio livre, ativação de miosina, protease e necrose. E na reperfusão, né, com a necrose, todos esses mediadores liberados com a necrose, potássio, fosfato, creatina, quinase, hemoglobina, é liberado na circulação sistêmica. E aí, esse trabalho, ele fala, até comecei lendo ele, eu achava que ele ia ser bem, assim, voltado bem para a questão bioquímica, e eu achei até interessante. Ele traz a participação da mitocôndria nesse processo. Né? E a gente vai já chegar porque eu estou citando isso. Eu gosto de trazer aulas bem práticas, mas vocês vão entender porque eu estou falando isso. Né? Então, a mitocôndria é responsável, todo mundo sabe, pelo catabolismo e formação de ATP, pela produção e degradação das espécies reativas de oxigênio, né, que esse osso, né, reativo de oxigênio espécies, que eles funcionam tanto quanto o segundo mensageiro, esse antioxidante. Na verdade, ele não é antioxidante. É aquele pequeno gatilho, aquele tônus oxidativo, entre aspas, tônus aí, que vai gerar a formação de enzimas antioxidantes. Certo? Então, essa produção em situação normal, em situação de homeostase, de espécies reativas de oxigênio, vai sempre estar estimulando a formação de antioxidantes. E 90% dessas espécies reativas de oxigênio são formadas justamente na mitocôndria. Né? Além disso, ela é responsável pela regulação do cálcio celular e pelo início do processo de apoptose. Então, essa é uma figurinha, né? Ele fala que existe a formação, o bom e o mal e o feio, né? Na realidade. Então, existe uma formação moderada de espécies reativas de oxigênio, que vai estimular determinadas enzimas a formação de moléculas capazes de combater as moléculas oxidativas. Então, o sistema antioxidante é estimulado a partir da produção de espécies reativas de oxigênio, como eu estava falando. Então, vocês veem aqui no canto inferior que uma certa quantidade de espécies reativas de oxigênio são benéficas e protetoras. Né? E é justamente baseado nesse contexto que existe aquele negócio do condicionamento isquêmico. Né? Você faz pequenos períodos de isquemia para você estimular a produção desse sistema antioxidante celular. Então, o que acontece na doença arterial periférica é isso. Ciclos de isquemia e reperfusão, estimulação do estresse oxidativo e inflamação, são processos associados, né? E aí você vai ter dano na cadeia de transporte de elétrons, né? na mitocôndria, a redução da produção de energia, iniciação do processo de apoptose e necrose, claudicação, dor ao repouso e perda tecidual. O efeito sistêmico, você vai levar a alterações que pode aumentar a mortalidade perioperatória. Então, na verdade, essa ativação de vias antioxidantes é o que vai dar embasamento tanto para o pré-condicionamento isquêmico quanto para o pré-condicionamento farmacológico. Isso aqui, não vou me ater a detalhes, é justamente a tabelinha que do Guidelines da Vascular, que ele passa a decisão entre revascularizar, né, um Rutherford 1, que não tem muita essa classificação, o Rutherford 2, categoria 1, 2A, que você vai para reperfusão, o 2B também você vai para reperfusão, mas de maneira mais urgente, você tem que levar o paciente rapidamente para a sala, e a categoria 3, que o paciente já tem lesão nervosa e motora e sensitiva, de maneira definitiva, e esse paciente vai para a amputação, não tem reversão. Então, a reperfusão precoce versus tardia, o que os trabalhos trazem aqui, a Golden Time, né, 6 a 8 horas, os mais esticados,
Eles citam até que depois de 6 a 8 horas o ideal é que não faça a reperfusão, mas eu estava conversando com o pessoal da vascular que isso não é a regra, principalmente em pacientes crônicos, né, não é a regra. Então, justamente por isso não ser a regra, prestem bem atenção nisso, por isso não ser a regra, por não existir o cutoff de tempo de isquemia em que eles evitam fazer a reperfusão, é que a gente ainda tem que ter ainda mais cuidado com a lesão de reperfusão, né, com a lesão de isquemia e reperfusão. Porque os pacientes, por que eles fazem acima dessa golden hour, né, de golden time? Né? Porque a artéria aterosclerótica ela tem colaterais muitas vezes, então você consegue ter uma perfusão do membro sem perda de função nervosa e motora, que são os cutoffs principais para você fazer a amputação já direta, né? E aí ele fala também da questão de jovens e idosos. Os jovens, às vezes, como eu falei também, geralmente eles trazem uma oclusão aguda, então a clínica é mais favorável, mas a ausência de colaterais pode ter um pior prognóstico. E a avaliação do efeito isquemia e reperfusão, você tem que avaliar, principalmente ele fala de avaliar a massa muscular. Mas, mais uma vez, ele fala para avaliar a massa muscular, por exemplo, se você tem uma oclusão, a cavaleira, que chama, quando o âmbito oclui na bifurcação da aorta, então quando você tem uma mais hipoplexia, você tem menos massa muscular. Na bifurcação da aorta, você tem uma massa muscular muito grande. Você tem maior risco de lesão de reperfusão. Mas, assim, ele também não fala de maneira objetiva, o que é que eu faço com essa informação? Né? O que a gente chegou à conclusão no final foi justamente o que ele tinha falado, de você se preparar para o pior, e a gente vai já falar sobre isso. Então, a reperfusão tem liberação de citocinas, ativação leucocitária, ativação da cascata do complemento, produção de glicosanoides protrombóticos, né? Metabólicos tóxicos de oxigênio, e esse trabalho aqui traz isso, e ainda tem complemento, com ativação e adesão de leucócitos, até fala que essa ativação de leucócitos e plaquetas é uma das responsáveis pelo fenômeno de no reflow, né, de ausência de refluxo, né, que é uma obstrução adjunzante da isquemia, né, obstrução dos vasos. Formação de verdaderos inflamatórios, influxo de cálcio na célula, a gente já falou, alteração de bombas iônicas, formação de radicais e morte celular, isso aqui naquele contexto. Então, na liberação de ocitocinas, vocês vão ver que tem várias ocitocinas, a maioria são quimioatratoras de leucócitos, de neutrófilos e monócitos, certo? E todas elas, então a maioria delas estão associadas ao aumento da permeabilidade capilar, e isso, de maneira sistêmica, vai dar tudo que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, os metabólicos tóxicos de oxigênio, que são as resistências reativas de oxigênio, estão associadas à lesão também. Lembrar que é normal você ter essa espécie de oxigênio, mas num contexto de equilíbrio entre substâncias oxidantes e antioxidantes, né? Só que o aumento das espécies de oxigênio leva à ativação de neutrófilos e monócitos e alteração do endotélio vascular e todo o processo de lesão de isquemia e reperfusão. Então, há um aumento da permeabilidade capilar na lesão aguda. Aliás, desculpa, na lesão, na isquemia, estudos mostram que a permeabilidade capilar não é alterada até 4 horas. Certo? Vocês vão ver que esse tempo vai variar de 3 a 4 horas. Tá bom? Só que quando há reperfusão, há a liberação de todos aqueles mediadores, né? E aqui associado também a mioglobina, que a gente tinha falado, e vai levar a um aumento da permeabilidade capilar, vai levando a uma diminuição do fluxo por trombose, oclusão distal e até insuficiência renal aguda. Bom, então, os efeitos locais, foi falado, né? Você vai avaliar a viabilidade do membro, né? A questão da função motora nervosa são os católicos principais. Lembrar da síndrome compartimental. Aqui no HGF eu conversei com o pessoal da vascular, não existe também uma coisa objetiva. Eles falam que na reperfusão, quando você tem uma isquemia completa, quando você tem uma obstrução completa, eles fazem quase todos, independente do tempo. Certo? Eu não sei se é porque o tempo geralmente é bem esticado, mas eles fazem todos, né? Então ele fala que é raro, esse autor fala que é raro se a lesão for menor do que, a isquemia for menor do que 2 a 3 horas, então sugerindo que você poderia evitar de fazer, né? Existem maneiras de você avaliar a síndrome compartimental medindo a pressão, isso aqui é um dispositivo que mede a pressão compartimental, mas a praticidade disso eu não vi, assim, eu não conheço, aqui o pessoal não usa, o pessoal via de regra faz logo a fasciotomia. E a liberação de mioglobina, apesar de ser um efeito local, a gente vai ver que vai levar a uma consequência sistêmica. Então, os efeitos sistêmicos dependem da massa muscular envolvida e podem ser todos esses, né?
efeitos de inflamação sistêmica no coração, pulmão, rins e fígado. Né? Então, a SARA, esse trabalho aqui de 2009, não tão recente, mas ele fala que é um componente proeminente na falência de múltiplos órgãos, coisa que às vezes a gente não valoriza, certo? E aí entra mais uma vez aquela história da questão da hidratação. Eu tenho que hidratar bem porque eu tenho que proteger o rim, mas eu também tenho que lembrar disso aí. Inclusive, a isquemia de membros é um modelo usado para SARA, um modelo para SARA em animais. É só para vocês verem como é importante essa questão da reperfusão e o efeito pulmonar dela. E a insuficiência respiratória é uma grande causa de mortalidade. Tá bom? Então, há a liberação de mediadores inflamatórios, neutrófilos, monócitos e ativação do complemento, aumentando a permeabilidade capilar, edema intersticial, diminuindo a complacência e aumentando o distúrbio VQ. SARA. Bom, a lesão cardíaca foi falado e foi o caso, né? O paciente teve uma arritmia, então por liberação de lactato, acidose e TNF-alfa, há uma depressão miocárdica direta, certo? E as alterações hidroeletrolíticas podem levar à arritmia. E aqui talvez seja um dos principais slides, apesar de não trazer condutas, mas foi bem conversado na hora da discussão, que a antecipação é essencial. Então, se você vai entrar na anestesia de um paciente que vai fazer uma reperfusão de um membro, em que o leito é grande, nesse caso aí, é todo o membro inferior, né? E que já teve uma série de consequências, teve uma cirurgia prévia e teve uma obstrução aguda no momento agora, já tem uma gasometria bastante alterada, com acidose, com alteração eletrolítica, então seria o caso nesse de você se antecipar. A gente está aqui para melhorar, certo? Então, ficar bem atento à repercussão desse tipo de paciente, nesse tipo de caso. A lesão renal, né, causada pela inflamação sistêmica e pela rabdomiólise, que leva à liberação de mioglobina sistêmica, né? Então, inclusive, a mioglobina não é medida de rotina, mas a CPK, que é também liberado sistemicamente, é um fator marcador de lesão renal. Esse autor fala que acima de 5.000, a chance de insuficiência renal aguda é de 50%. Então, vale a pena, às vezes, observar isso aqui para você prever o paciente, prever a evolução da função renal. A causa é necrose tubular aguda, né? E a fasciotomia limita a mioglobinura. Então, quando você indica uma fasciotomia, você não está protegendo só o membro, está protegendo também o rim pela diminuição da mioglobinura. O tratamento, né? Tratamento controverso, né? Mannitol, bicarbonato, hidratação, você vai estar numa sinuca de bico, né? Já que o paciente tem a questão da lesão pulmonar e tem a questão também da possível doença cardíaca, né? E esse autor sugere que você faça diurético de álcool para transformar um oligúrico em não oligúrico, né? Também medidas controversas. Então, o manejo, né? O sucesso em reperfusão menor do que 12 horas tem uma mortalidade de 19%, uma viabilidade de 93%. Quando vai para mais de 12 horas na reperfusão, a viabilidade já cai para 78%, a mortalidade só para 31%. É bastante alta. Como a gente falou, esse tipo de cirurgia às vezes só perde para aneurisma aorta de aorta. E aí a heparinização, para que serve a heparinização? Isso foi até perguntado, se o paciente tinha sido heparinizado, a questão do bloqueio. Fiquei muito atento à questão da heparina nesse tipo de paciente, porque eles fazem isso no pré-operatório, né? A ausência de heparinização aumenta a lesão isquêmica. E para que eu faço, além desse dado estatístico, né, de aumentar a lesão isquêmica? A heparinização serve toda vez que tem uma oclusão arterial, a trombose distal e proximal, pelo hipofluxo. E essa, por exemplo, se você tem a principal local de obstrução aguda é na divisão da femoral, certo? Eu tenho uma oclusão da femoral, se eu não faço heparina, essa oclusão vai distal, pelo hipofluxo distal, e ela vai retrogradamente subindo. Geralmente pode acontecer até de ocorrer até a saída das ilíacas. Então, é importante heparinizar o plano para evitar a progressão dessa trombose, uma trombose por aposição. Diminui a permeabilidade capilar, além do que o coágulo está associado à liberação de mediadores inflamatórios. E tem também trabalho mostrando que há um alargamento daquelas horas de ouro em que eu posso reperfundir com sucesso o paciente. Bom, aí foi falar também na discussão, pela mesa, a questão da reperfusão controlada. Eu vou só citar aqui, porque como eu comecei na prática, aqui no HGF,
não é feito de rotina. Mas o que é de que se trata essa reperfusão controlada? Fala-se em controlar a temperatura, fazer um perfusado em uma hipotermia local, reperfundir com pressões baixas, não tão altas, 60 a 70 milímetros de mercúrio. Ele até faz um desenho de como seria essa perfusão. Existe uma logística para isso fazer, inclusive fazer ali filtro de leucócitos, para evitar que aqueles leucócitos ativados na área isquêmica aumente o risco de lesões sistêmicas, na área isquêmica aumente o risco de lesões sistêmicas, né, até mesmo SARA. E aí você faria umas soluções de glicose com fosfato para reduzir o cálcio, né, com citrato para reduzir o cálcio, allopurinol, como foi falado, quando a gente falou ali da questão de diminuição de radicais livres, soluções tampões, para poder você diminuir toda essa lesão. Mas ele tem trabalho, ele cita alguns trabalhos que trazem benefícios esse perfil controlado, mas assim, na prática eu não sei como é que isso funcionaria, né? Além disso, alguns autores sugerem uma diálise imediata, né? Principalmente em casos de mioglobinemia aumentada, e ele lembra que no manejo relacionado à decisão cardíaca perioperatória imediata é uma complicação que pode ser bem importante. Eu só botei esse tópico aqui porque foi o caso da paciente, né? O paciente realmente ela fez uma arritmia aguda, talvez pela condição já prévia. Esse autor defende, inclusive, uma drenagem venosa. Como assim? Você vai reperfundir um membro e o sangue que vier daquela extremidade você vai drenar. Só que isso acaba sendo muito complicado, porque o paciente geralmente está em uma hemodinâmica inadequada. Então, se você drena esse sangue venoso, é difícil você garantir uma hemodinâmica adequada. Então, é uma ideia que o autor sugere. Então, a literatura é bastante escassa, acaba ficando muito a critério da experiência do anestesista. A gente tem que estar preparado, né? E a gente vai ter que avaliar, no caso do paciente já tinha uma lesão, já tinha uma cirurgia prévia, já estava bem acidótico, com alterações eletrolíticas. O certo seria talvez a gente se preparar para essas alterações, né? E essas terapias, até nos últimos trabalhos que eu li, ele fala que sugere terapias adjuvantes, né? Que poderiam trazer benefícios, como intervenções farmacológicas, que trazem proteção ao efeito oxidativo da reperfusão. Fala-se até de oxigênio hiperbárico. Eu achei estranho essa sugestão de oxigênio hiperbárico, já que a gente está falando de oxidação, né? De espécie reativa, ele fala que tem alguns trabalhos. Hipotermia, que pode trazer malefícios outros. Então, infelizmente, a gente não tem dados objetivos. Por isso que eu já, no começo da discussão, eu falei, olha, a gente vai discutir o caso, porque, objetivamente, a gente não tem muito o que fazer. Assim, a gente vai tentar fazer o controle hidroeletrolítico e hemodinâmico de uma maneira adequada, mas sem nenhuma regra, infelizmente. Era isso, pessoal. Boa noite.